programa de hoje você vai ver como foi a reunião para discutir as emendas à Lei Orçamentária Municipal de 2015. Tem ainda os projetos e requerimentos aprovados e os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Michele Collins fala sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas no Brasil. Osmar Ricardo cobra melhorias em postos de saúde. E Marco Aurélio comenta a reunião com o secretário municipal de administração. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. A Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu para discutir com representantes da Prefeitura as emendas parlamentares aos projetos da LOA. Veja os detalhes na reportagem de Marco Sugarrara. Os vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara receberam na sala das comissões da Casa de José Mariano o secretário executivo de Orçamento e Captação de Recursos da Secretaria Municipal de Planejamento, Arthur Gueiros, e a gerente do PPA, Plano Plurianual, Sandra Cavalcante. A reunião foi convocada pelo presidente da Comissão de Finanças, Jairo Brito, para discutir as emendas dos vereadores apresentadas à LOA, Lei Orçamentária Anual. Ao todo foram apresentadas 98 emendas dos parlamentares, 50 modificativas e 48 aditivas, mas 16 foram retiradas pelos autores. Priscila Krause, vice-presidente da comissão, e Eurico Freire, membro da comissão, além da vereadora Michele Collins, que apresentou diversas emendas à LOA, também participaram da reunião. Tanto pela audiência pública quanto aqui pela reunião da comissão, né, creio que vai ser um trâmite normal. As discussões, creio que da parte da Prefeitura a gente pôde fazer os esclarecimentos importantes, né, e que de certo modo puderam tirar as dúvidas do pessoal, e ao mesmo tempo os vereadores ficaram aí com algumas emendas já com informações a mais para poderem decidir melhor como é que isso vai ser votado. Mas tanto em termos de prazo, de cumprimento de prazo, né, e de votação, todos os anos tem sido, né, muito tranquilo, né? A Câmara e a Prefeitura trocam essas informações e conseguem um alinhamento satisfatório. Eu acho que isso não vai ser diferente esse ano. Representantes do Conselho de Cultura do Recife compareceram à reunião e pediram mais recursos para o setor. O que a gente está reivindicando que seja incluído na LOA do ano que vem o sistema de incentivo à cultura, no valor de 3 milhões, 700 mil para a formação, 500 mil reais que seja investido no edital de quadrilha, né, que já foi aprovado no Conselho, que foi acordado com os quadrilheiros, 300 mil para as artes cênicas, né, isso englobando 100 mil para dança, para teatro e para circo, para os três, cada um teria 100 mil para o fomento à cultura, né? As atividades deles e também recursos para a eleição do Conselho Municipal, que a gente orçou e estimou em 220 mil reais, que não consta nem na LOA da Fundação, nem da Secretaria de Cultura, nem do Fundo de Incentivo à Cultura. Então a gente solicita que sejam incluídos esses investimentos em cultura e não despesas, né? Porque é uma questão primordial de conceito. Quando você tem a ideia de que é um investimento que vai lhe dar retorno, sobretudo dos 5%, né, dos prestadores de serviços que retornam para a Prefeitura, né? Então é uma questão de fomentar a cadeia da cultura, que é tão importante, né? Membros da diretoria do Sindicato dos Servidores da Prefeitura querem previsão na LOA de ganhos salariais para a categoria. Um momento de suma importância que a gente vê para poder tentar uma forma de construir uma alternativa de alocar recurso para previsão de reajuste do servidor, ou se ficar difícil na questão do impedimento dos vereadores na legislação sobre matéria financeira, que juntamente com o Executivo e o Legislativo a gente veja os planos de carga e carreira dos servidores, que são diversos aí, que estão em construção, diversos planos em construção aí nas diversas categorias da administração direta e da administração indireta. O vereador Jairo Brito está bem perto de concluir o parecer da LOA, que deve ser votado e encaminhado ao prefeito até o final desse mês. A gente discutiu emenda a emenda, vendo quais são as que têm possibilidade dentro da lei de serem aceitas, as outras que são rejeitadas. Já temos as emendas parlamentares, que é um contexto geral para aceitação. Agora a gente precisa de algumas informações do Executivo em relação à execução naquelas rubricas
dos orçamentos para poder a gente definir as outras emendas baseado numa série histórica aí do que foi executado em anos anteriores. E na próxima segunda-feira mais uma reunião. Hoje a gente discutiu todas as emendas relativas à LOA e a do plano plurianual, que é o PPA, a gente vai discutir às 4 horas da tarde, após a plenária, na segunda-feira, e todos estão convidados. Michele Collins trouxe ao plenário as novidades sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas no país. Ela participou de um evento em Brasília que definiu os rumos para esse tipo de atividade. Segundo a vereadora, o encontro resultou numa minuta de resolução que regulamenta as entidades de acolhimento de pessoas com problemas por abuso ou dependência de drogas. Como resultado das discussões, tivemos a minuta de resolução do CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, número 2014, que regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, as entidades que realizam acolhimento de pessoas com problemas decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, denominadas comunidades terapêuticas. Também ficou definido que as entidades em funcionamento, na data da publicação da presente resolução, terão um prazo de 12 meses para se adaptarem a essa nova legislação vigente que irá regulamentar essas instituições. Além disso, o documento também dispõe que as entidades que realizam a essa parcela da população, denominadas comunidades terapêuticas, são pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Eurico Freire lembrou a visita que fez, junto com a Comissão de Vereadores da Casa, ao estado de Alagoas, para ver de perto o trabalho das comunidades. Nós tivemos a oportunidade, através da Comissão de Combate ao Crack, de visitar um trabalho no estado de Alagoas. Sua Excelência esteve conosco lá, e onde as comunidades terapêuticas são utilizadas com sucesso também. O governo do estado criou uma secretaria e, claro, definiu os parâmetros para que essas comunidades pudessem estarem colaborando de forma mais integrada com o governo, com a gestão estadual. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, que mais uma vez traz o tema, sabe bem o que isso significa, quem acompanha o sofrimento das famílias, ou um amigo, ou um parente que é assistido por uma dessas comunidades. Josemi Simões falou de uma experiência familiar com dependentes. Eu precisei do vosso apoio e fui atendido. Essa pessoa minha é um cunhado. Hoje está fazendo um mês que ele está fazendo tratamento e aumentou 10 quilos. Não está usando a bebida, não está nem fumar, ele fuma mais. Então, esse trabalho é importante. Eu acredito que não só Vossa Senhoria, mas todos nós temos que apoiar esse exemplo e participar da melhor maneira possível para ajudar essas pessoas dependentes. Para a vereadora Aline Mariano, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o movimento antidrogas precisa do apoio de todos. Ela também lembrou que a Casa já tem um grupo sobre o tema. Com a comissão suprapartidária, comissão que eu faço parte, de combate ao crack e outras drogas, e acho que as coisas se perderam um pouco no caminho. Então, para que Vossa Excelência possa fazer aqui o chamamento, junto com o presidente da frente, o vereador Luiz Eustáquio, para que os demais membros da comissão possam cobrar as ações que se deram início, não é, desde a legislatura passada, onde nós envolvemos aqui uma grande quantidade de parceiros, de secretarias, não é, foi apresentado um plano, não é, e me parece que as coisas elas não aconteceram. Elas não aconteceram. Então, é importante que a gente possa voltar a cobrar a prefeitura, não é? Para que os conselhos, por exemplo, eles possam dar uma resposta em relação aos conselhos. Eu entendo que, de forma isolada, nenhum poder vai conseguir vencer essa epidemia que se alastrou em todo o país. Vossa Excelência me diz agora que o governo federal está descentralizando as ações. Oxalá que essas ações cheguem
não é? Ao estado de Pernambuco também. Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, o vereador Luiz Eustáquio fez críticas ao Executivo com relação à política antidrogas. Infelizmente, o governo ainda não entendeu isso que nós dissemos a ele sempre. O prefeito até entendeu em vários momentos que nós conversamos com ele, mas quando chega no secretariado dele, ninguém entende nada, e muito pelo contrário. A posição é uma posição sempre contra, uma posição sempre de afastamento, uma posição onde eles não fazem questão de não fazer nenhuma parceria com aqueles que realmente estão recuperando vidas, estão melhorando a vida das pessoas. Então, a audiência pública da vereadora chega em um bom momento. A questão do conselho é um absurdo. E eles prometem para nós toda vez que estão criando conselho, mas não criam o conselho. Não sei por quê. E outra coisa, tem mais um detalhe, eles não abrem a discussão. A última que fizeram, disseram que iriam criar no próximo momento, queriam nos convidar mais uma vez, e de lá para cá não aconteceu mais nada. Então, é um absurdo o que a Prefeitura tem feito. A Frente Parlamentar de Combate ao Crack, que nós criamos aqui na casa, que nós procuramos discutir, sentamos com o prefeito, sentamos com todo mundo, mas não há um respeito. Eu diria, não há um respeito pelos organismos que nós criamos na casa. Nós criamos nessa casa com o intuito de poder levar essa discussão, levar a política, discutir para melhorar a política na sociedade, a política sobre álcool e outras drogas na sociedade, mas infelizmente, vereador, está havendo, tem muita promessa. Vai se formar isso, vai se colocar aquilo, vai se fazer isso, vai começar a atender, mas, infelizmente, a situação ainda é muito grave. Para a vereadora Priscila Krause, os gestores públicos precisam reconhecer a importância das comunidades terapêuticas. A não sensibilidade ou a não sensibilização por parte dos gestores em relação à importância disso, que é fundamental hoje e é uma realidade de complementação da rede que praticamente inexiste de acolhimento dos usuários, que são as comunidades terapêuticas. Enquanto não se deixar os preconceitos do lado, para que você dê um suporte e traga, inclusive, para junto da gestão, essas comunidades, chamem elas de comunidades terapêuticas ou de casas de acolhida, enfim, dê o nome que quiser, mas respeite a existência e traga para junto, para trabalhar em parceria, para você ter, eu não ousaria dizer a resolução do problema, mas a amenização das consequências causadas pelo uso de drogas e pelo uso especificamente de crack na nossa juventude, nas nossas comunidades, nós estaremos muito distante de ter uma melhora e de ter um avanço nessas políticas. E se olham como adversários, em vez de se unir esforços. Eu me lembro que na audiência que nós tivemos há um ano, com o prefeito para falar sobre isso, esse foi o discurso que permeou todas as nossas falas, de que era preciso unir forças e não ficar disputando quem é que está com a razão. Se quem tira a pessoa do vício e devolve a ela o sentido da vida é o trabalho dos CAPs ou é o trabalho das comunidades terapêuticas. Enquanto tiver essa luta, não haverá um resultado benéfico para as pessoas e para a sociedade. Regulamentar o funcionamento das comunidades é um grande avanço para ver se dá um freio de arrumação nisso e se passa a ter um outro olhar das gestões e da gestão municipal do Recife em relação às comunidades que existem aqui. Michele Collins cobrou ainda da Prefeitura ações do Plano Municipal de Combate às Drogas, que foi lançado no ano passado. Segundo ela, pouco foi feito. Faz um ano que foi lançado o plano de enfrentamento ao crack da cidade do Recife. E, pelo que nós analisamos e estamos observando, realmente não houve grandes avanços, que é algo que nos causa tristeza, porque a cada dia, quando a gente sai na rua do Recife, a gente está vendo aí até a volta do cheira-cola.
porque tinha dado uma parada, era mais o crack, mas agora as crianças, está tudo liberado na rua, muito crack, muita droga, muita cheira-cola. Você, um cheira-cola hoje já é uma pessoa normal, que as pessoas passam, olham, ninguém faz nada, né? Não tem uma política pública específica para os adolescentes, e é muito complicado. Então, eu gostaria de deixar registrado, e também o meu descontentamento ao analisar a lei de diretriz orçamentária do nosso município, de ver o pouco investimento ou quase nada para a área de drogas. Confira agora outros pronunciamentos dos vereadores no plenário. Osmar Ricardo chamou atenção para a falta de estrutura dos postos de saúde nas comunidades. Parece que esse secretário é um secretário que não enxerga os problemas da saúde na nossa cidade. E é preciso que a gente, vou fazer um pedido de informação para ele, para saber o que é que ele está fazendo, o que é que está pensando na saúde do Recife. Quem vai aqui no Bem-Estar, vê também que é um posto de referência, né, no bairro de Santa Amaro, aqui na Rua do Pombal, né, que tem gente que chega às 3 horas da manhã, à meia-noite, para pegar uma ficha para poder ser atendido. E se qualquer pessoa, a imprensa, só ir de madrugada na Rua do Pombal, que vai ver as pessoas na fila, a madrugada toda, para pegar a sua ficha para ser atendido. E parece que a saúde do Recife anda bem, o secretário parece que não anda no Recife e não vê isso. E não é só um problema de comunidade do bairro de Santa Amaro, vereador Maguari. Eu tenho certeza que na sua comunidade lá em Jardim São Paulo, né, naquela região ali do Barro, Tigipió, que Vossa Excelência é campeão de voto, sabe da necessidade, né, dos postos de saúde, de atender as pessoas idosas que não podem sair, que têm dificuldade de pegar transporte, para ir para outro lugar, para ser atendido. Então é preciso que o governo Geraldo Júlio, o governo socialista, né, um governo que diz que veio para revolucionar a saúde do Recife, precisa tomar iniciativa, né, de cuidar das pessoas, de verdade cuidar dos postos de saúde, cuidar da questão dos remédios, né, que são gratuitos nos postos de saúde, para que as pessoas possam, de fato, ter uma saúde melhor em nossa cidade. Amaro Cipriano Maguari lembrou a passagem de 2 datas comemorativas e parabenizou os profissionais do rádio e os diretores de escolas. Parabenizar os radialistas pelo seu dia que ocorreu na sexta-feira passada, dia 7 de novembro, dia do radialista. Nós sabemos da importância do rádio, da importância dos profissionais que trabalham na área de comunicação, e não podíamos deixar de passar em branco, despercebido, um dia tão importante ocorrido na sexta-feira, 7 de novembro. E o outro é o dia do diretor de escola, que hoje é comemorado o dia do diretor de escola. Nós sabemos que os diretores têm uma grande responsabilidade de manter as unidades de ensino em perfeita harmonia, interagindo com os alunos, com a sociedade, e é de grande êxito, né, o bom trabalho exercido pelos diretores de escola. Inclusive, ontem eu mantive um contato com o diretor de escola lá no bairro de Jardim São Paulo, e a gente conversava sobre a educação a nível de Brasil, Estado e município. Então, esses 2 registros, eu quero parabenizar primeiro os radialistas pelo excelente êxito da classe em todo o Brasil, em todo o Estado e na nossa cidade. E, em segundo lugar, também relembrar e parabenizar o dia do diretor de escola, que hoje é comemorado em todo o Brasil. O voto feminino foi tema do pronunciamento da vereadora Aimee Carvalho. A conquista desse direito é comemorada em todo o país no dia 3 de novembro. O voto feminino sem restrições só passou a ser obrigatório no ano de 1946. O fato, senhores vereadores, é que, apesar da vitória no voto, a mulher ainda tem muito espaço para conquistar na sociedade. O período da instituição do voto da mulher ainda é muito curto, se comparado ao período da existência da República, onde os homens já tinham o direito de voto.
As mulheres conquistaram o direito de votar depois de muita luta e organização. Até então, elas eram consideradas seres inferiores, pessoas cujo trabalho deveria estar dedicado aos cuidados da casa, dos filhos e do marido. Enquanto a política e decisões da sociedade cabiam apenas aos homens, ou seja, os homens mandavam e as mulheres faziam. Portanto, considero que é importante comemorar essa data. As lutas pelos direitos da mulher ainda devem continuar. Mas destacamos que ainda estamos muito excluídas do processo político em nosso país. A nossa participação no parlamento brasileiro é em média de 10% e 11%, o que é pouco se comparado ao fato de que somos 52% do eleitorado. Então, precisamos ainda de outras reformas e medidas para que a mulher esteja definitivamente inserida nos espaços de poder deste país. Já Devalde Lima parabenizou a decisão do Ministério Público de Pernambuco ao declarar inconstitucional a validade dos créditos no cartão Vem. O Procurador-Geral de Justiça, Aguinaldo Fenelon, deu entrada no Judiciário em uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra o artigo 17 da Lei Estadual 14.474/2011, que estabelece limite de validade de 180 dias para os créditos em cartões de transporte públicos coletivos, Vem Estudante, Vem Comum, Vem Trabalhador ou qualquer outro tipo de vale existente ou a ser criado. Trata-se de uma ilegalidade, abuso e inconstitucionalidade, porque o sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife não pode apropriar-se dos créditos adquiridos por estudantes e trabalhadores, sob a alegação de que a validade desses créditos expirou. Isso afronta o princípio da moralidade e o direito dos cidadãos, disse Fenelon. O cartão Vem, ele faz uma referência aqui que substituiu o vale de papel. Então, muitos trabalhadores, muita gente tem sido realmente prejudicado e tem sido confiscado, podemos até assim dizer, o seu crédito que ele pagou por aquilo, né? Já foi descontado ali no seu contra-cheque, ou você recarregou e chega naquele período, é expirado aquele prazo e você perde. Então, foi dada essa entrada desse processo e, em nome da Casa Zé Mariano, em nome desse povo que são tão prejudicados, tem seus créditos que ficam ali, que pode ser usado a qualquer outro momento, eles são recuperados de volta pela MTU, né? Certo? Então, deixo aqui essa apreciação por esse processo que foi dado encaminhamento e que espero que seja de grande proveito e que tenha êxito e que o cidadão que tanto se diz prejudicado possa acabar com isso. O vereador Carlos Gueiros voltou a falar sobre o projeto de lei de sua autoria que propõe mudanças no Código Tributário do Recife. A Secretaria de Finanças tomou conhecimento do projeto e eu recebi do gestor jurídico da CEFIM, doutor Roberto Albuquerque, um e-mail com o seguinte teor que eu quero dar conhecimento a todos e à imprensa. Em função da pertinente apresentação de projeto de lei de sua autoria, que visa alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 15.563, conforme exposto, vale lembrar que a Secretaria de Finanças, preocupada em atender melhor o contribuinte TBI do Recife, coincidentemente, já havia elaborado o texto sobre o tema. Assim proposto. Nova redação. Nos casos de imóveis em construção, o prazo para recolhimento antecipado do ITBI com base na alíquota de 1,8
prevista no parágrafo 1 do artigo 52 desta lei, será de 90 dias contado da base da concessão do habite. Como se percebe, o prazo seria dilatado exatamente para maior conforto do contribuinte. Então, diante deste e-mail, que traz uma condição bem melhor para o contribuinte do que aquela que eu havia proposto, eu já apresentei ao próprio projeto uma redação exatamente igual a essa que eu recebi, não mais mudando o marco regulatório, que era o habite, permanecendo o habite, mas elevando o prazo de 30 para 90 dias, o que reconheço que realmente é suficiente para dar uma maior vantagem ao contribuinte. Então, dizer aos senhores vereadores que dê entrada nessa emenda modificativa, como dizia o nosso liberato, agasalhando a redação que foi dada pela Secretaria de Finanças. Estou dando isso a conhecer para que os meus pares saibam que o projeto é de concordância da Prefeitura e houve até um reconhecimento da Prefeitura em oferecer mais do que aquilo que eu estava propondo. Marco Aurélio comentou o resultado do encontro que ele teve com o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marconi Múzio, para tratar dos pedidos da Guarda Municipal. Conversamos com o secretário e, como não podia ser diferente, ele está aberto para receber a comissão e assim ficou marcado para a próxima terça-feira, junto com os vereadores que quiserem, para inclusive discutir algumas questões que já foram discutidas e que esses trabalhadores já receberam, digamos assim, uma notícia negativa. O secretário está disposto a renegociar, a reconversar sobre esses pontos. E apenas para esclarecer, porque foi muito batido aqui ontem, a questão de que o secretário não recebia ninguém. E, de acordo com o dado da Prefeitura, eu passei para alguns vereadores aqui presentes, ele no dia 1, 2, 17, 21 e 30, recebeu os trabalhadores, os guardas municipais, para negociação. Então, o canal está aberto, as negociações estão acontecendo. Na próxima terça-feira, vamos nos sentar de novo para ver que esses pontos que, à primeira vista, foi dado um não para a Guarda Municipal, o secretário, ao longo dessa semana, vai buscar uma solução, vai tentar buscar um caminho para que a gente encontre um novo caminho para esses assuntos que ainda não estão resolvidos. Os vereadores aprovaram a criação da Semana da Mobilização Social pela Educação. O projeto é de André Regis, que falou ao TV Câmara sobre o assunto. Nós queremos chamar a população, mobilizar a população, para que, em primeiro lugar, as pessoas saibam da realidade. E, em segundo lugar, que as pessoas saiam dos seus lugares para dar uma contribuição num processo efetivo de transformação. Não dá mais para continuar com uma rede tão cara, mais de R$ 700 por mês por cada criança, que não educa e que viola direitos humanos. Então, o objetivo desta lei é mobilizar a todos, porque essa responsabilidade não é só da Prefeitura, é da família, é também da sociedade, mas fundamentalmente recai sobre a Prefeitura da cidade do Recife, que tem a obrigação constitucional de cuidar da educação no município do Recife. Então, vamos pressionar para que a população participe. Isso também constitui a formação de um capital social responsável para que a gente possa ofertar não apenas um futuro melhor para essas crianças, mas também para a sociedade a partir da cidadania. O projeto segue para a redação final antes de ser enviado à sanção do prefeito. E veja agora alguns requerimentos aprovados pelos vereadores. Wilton Brito solicita em Lourbe revitalização da Praça Santa Luzia, na Avenida Engenho Babilônia, no Ibura. Eurico Freire formula pedido em Lourbe para recapeamento da Rua 27 de Janeiro, nos Torrões. Michele Collins solicita à Prefeitura do Recife pavimentação, drenagem e calçamento na Rua Alfredo Marcondes, na Imbiribeira.
Almir Fernando envia requerimento à URB para pavimentação e drenagem na rua Rio dos Cedros, no Ibura. Aderaldo Pinto envia requerimento em LURB para limpeza e desobstrução de canaletas no conjunto habitacional Abençoada por Deus, na Iputinga. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. A gente fica por aqui. Até mais!